Segunda-feira, 17 de agosto. O TVU Jornal começa agora e vamos aos destaques de hoje. A greve dos servidores do INSS continua em todo o país. Sobre os atendimentos agendados, os beneficiários podem recorrer ao telefone 135. Internet. Metade da população do Brasil se conecta diariamente. E boa parte do tempo é gasto com as redes sociais. Terminou no último sábado a Semana do Bebê e terminou em grande estilo com um desfile de moda. Tudo isso e muito mais agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. A greve dos servidores do INSS continua em todo o país. O Wender Rodrigues tem as informações sobre a greve em Votuporanga. Wender. É isso mesmo, há 4 semanas os servidores do INSS aqui de Votuporanga aderiram ao movimento. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores em Saúde, hoje tem assembleia para decidir detalhes sobre o movimento e também informou que não tem previsão de quando esses trabalhos devem retornar nas 17 agências da região que continuam paralisadas. A greve nacional foi uma maneira que os servidores encontraram de fazer com que o governo atenda às exigências feitas pelos servidores, que é o reajuste salarial de 27,6%, a implantação de um plano de cargos e carreiras e ainda a realização de um concurso público, além de outras exigências. O INSS informou que aqueles segurados que agendaram algum tipo de atendimento e não conseguiram, que as próprias agências irão retornar para remarcar esses atendimentos. E informou também que será levado em consideração a primeira data agendada aí para dar entrada nesse requerimento e que outras dúvidas podem ser solucionadas pelo telefone 135. A gente vai continuar acompanhando esse movimento que está acontecendo em todo o país e também aqui na nossa região. Wender Rodrigues para o TVU Jornal. E sobre os atendimentos agendados, os beneficiários podem recorrer tanto ao telefone 135 como ao site da Previdência para outras informações. E o Sebrae promove amanhã, em parceria com a Associação Comercial de Votuporanga, o Seminário do Varejo. Quem tem as informações é a estudante de jornalismo Gabriele Ferreira. No encontro, os participantes vão conhecer algumas estratégias para alavancar as vendas, principalmente quando elas estão abaixo das expectativas. Para falar sobre o assunto, eu converso com o gerente do Sebrae, Rafael Matos do Carmo. A quem o seminário é destinado? Bom, o seminário é destinado a todos os micro e pequenos empresários da cidade de Votuporanga e região e também contemplados todos os setores, comércio, indústria, serviços e aqueles empreendedores também que ainda não têm o próprio negócio, mas têm um projeto para abrir esse negócio nos próximos meses, por exemplo. Qual a programação? A programação é às 19 horas nós vamos ter o credenciamento desse público, 19h30 a palestra com o Eric Pena, que é um palestrante internacional, especialista em vendas, um dos maiores do país, e logo após a palestra nós teremos um debate com especialistas, onde vamos trocar informações sobre o tema proposto. Como as inscrições podem ser feitas? As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3421-8366, o telefone aqui do Sebrae São Paulo, de Votuporanga, ou pessoalmente aqui no próprio escritório. O Sebrae fica aqui na Wilson Foz. Onde o seminário vai ser realizado? O seminário vai ser realizado no Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo. Todos estão convidados lá na terça-feira, próxima, dia 18. Obrigada pela entrevista. Então, reforçando, o seminário vai ser realizado no dia 18. O telefone para contato é o 3421-8366. Gabriele Ferreira para o TVU Jornal. E que o uso da internet se tornou febre mundial não é novidade. Só no Brasil, metade da população se conecta diariamente. E boa parte do tempo é gasto com as redes sociais. Mas é preciso ficar atento e fazer o uso adequado desta ferramenta. Nossa equipe de reportagem conversou com um psicólogo que nos fala os pontos positivos e negativos deste hábito.
Essa é uma imagem que já faz parte do dia a dia. De acordo com a pesquisa brasileira de mídia deste ano do governo federal, 100 milhões de brasileiros têm acesso à internet. E a maioria deles se conecta por meio das redes sociais. De manhã, no horário do almoço, à noite, o tempo que eu tenho livre que dá para mim estar olhando, eu tô de olho. Eu sempre posto alguma foto minha, foto com amigos, fotos quando a gente sai para alguma festa ou tá em alguma reuniãozinha assim na casa de alguém. E Carlos não está sozinho. As redes sociais hoje em dia são uma febre. A pesquisa mostra ainda que 92% dos brasileiros com acesso à internet estão ligados por meio delas. Eu utilizo diariamente, até pelo meu trampo de música, divulgação. Uma vez por dia, até 2, 3 no máximo. Todos os dias, todas as horas, muita frequência. O uso das redes sociais proporciona uma grande exposição. E sobre isso, o Carlos diz que está alerta. Eu acho que ela pode me prejudicar se eu não souber escolher o que eu vou publicar. Então, tudo tem que ter uma certa dosagem. Para o psicólogo Murilo, o acesso à internet está mais fácil e atinge um público cada vez maior. De acordo com ele, a ferramenta tem seus benefícios. Nós estamos mesmo na era da informação e as redes sociais estão aí para ser usadas. Acho que o importante é a gente saber fazer um bom uso. Eu acho que é importante dizer que as redes sociais é uma ótima ferramenta de comunicação, né? Porque possibilita de fato a gente ter muito acesso rápido e fácil a muitas notícias e informações. Mas é preciso estar atento, pois o uso indiscriminado das redes sociais pode gerar prejuízos. Mas tem a questão do trabalho, que muitas pessoas acabam utilizando excessivamente o celular e acaba deixando algumas responsabilidades de lado, ou no trânsito. Eu acho que é bom a gente ter um bom senso de saber quando e em que local usar. Eu acho que as redes sociais possibilitam um nível muito grande de exposição, né? Então eu acho que é muito importante a gente parar para pensar que imagem que eu estou passando, né? Eu estou permitindo quem que tem acesso às minhas informações pessoais. E segundo o IBGE, o acesso à internet está presente em mais de 31 milhões de domicílios brasileiros. O Instituto constatou que os computadores são responsáveis exclusivos por conexões em 42% das casas. Os moradores de 11,5% das residências usavam apenas celulares e tablets para se conectar. E o Grupo de Apoio e Orientação à Pessoa Enlutada, o GAOP, voltou às atividades. O projeto é desenvolvido por alunos do curso de Psicologia da Unifev. O Ender Rodrigues tem as informações. É isso mesmo, o objetivo do grupo é ajudar quem está passando pelo luto. E a ideia surgiu com um aluno da instituição, que é o Vinícius, que vai falar um pouquinho mais para a gente desse grupo e desse trabalho desenvolvido aqui na instituição. Vinícius, como que surgiu a ideia aí do GAOP, né? O GAOP ele surge numa das disciplinas da graduação em Psicologia, que foi a disciplina de Psicologia Comunitária 2, que é hoje lecionada pela professora Maria Celina Trevisan, né? A morte ela ainda é vista como um tabu na sociedade. Ninguém quer falar de morte, ninguém quer estar triste, né? E o enlutado, aquele que passa por esse processo do luto, da perda, ele precisa falar das suas angústias, dos seus medos, das suas dores. Em contrapartida, como a sociedade não quer falar de morte, ele não encontra lugar para expressar seus sentimentos e emoções. Então, pensando nisto, surge o GAOP como um local de acolhimento, né, dessas pessoas que estão passando pelo processo do luto, para que elas sejam ouvidas, para que elas possam expressar suas dores, seus medos e possam passar pelo processo de luto, que é um processo extremamente normal para quem perde alguém, um ente querido, né, ou começa um processo de enfermidade grave, né, para que ele possa compartilhar deste processo com as outras pessoas que também passam por este processo de luto. Então, durante as reuniões, há essa troca de informação, há diálogos com profissionais, como acontece? No grupo, nós priorizamos muito os momentos de roda de conversa que nós chamamos. Então, são várias pessoas que estão ali passando por esse processo do luto e há uma troca de experiências muito interessante, né? Uma pessoa diz como ela tem passado os seus dias, como ela tem enfrentado certas preocupações, certas angústias. E nesse compartilhamento ocorre um processo terapêutico muito interessante, porque existe um elo de ligação muito forte entre os integrantes,
né? Eles fazem essa troca de informações, um apoiando o outro, por isso que é grupo de apoio, né? E eu, como um facilitador do grupo, vou costurando essas informações e os auxiliando neste processo. E quem pode participar? Como faz? Quem tem interesse em participar do grupo pode estar procurando a clínica de psicologia da Unifev, né, e fazendo a sua inscrição. O grupo ele ocorre hoje às segundas-feiras, quinzenalmente, tá? A cada 15 dias, das 18 às 19h30. Ele é totalmente gratuito, é importante frisar isso. E para você, Vinícius, como é ainda como aluno já ter esse contato com a profissão? É muito importante, muito bom, né? Nós, enquanto profissionais, futuros profissionais de psicologia, temos por missão promover saúde, empoderar os indivíduos, né? Para que eles constituam, né, a sua qualidade de vida. Então, o grupo, o GAOP, é um lugar do que eu posso ter essa experiência. Muito obrigado, Vinícius. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse serviço, é só procurar a clínica que fica na Rua Pernambuco, no número 4087. Wender Rodrigues para o TV Jornal. E durante as reuniões são realizadas rodas de conversas, discussões sobre textos, músicas e filmes que abordam o tema luto, além de dinâmicas e principalmente a troca de experiências entre os participantes. E a polícia ainda está à procura do ladrão que roubou a coroa da imagem de Nossa Senhora Aparecida da Igreja Matriz em Votuporanga. O líder da paróquia, padre Gilmar Margoto, disse à nossa equipe que entregou as imagens das câmeras de segurança que existem no local para a Polícia Militar. Até o momento, o autor do furto não foi identificado. Para se ter uma ideia da importância da santa para os fiéis, Nossa Senhora Aparecida é padroeira da paróquia da Matriz. E agora as notícias que ganharam destaque na região com Stephanie Barbará. Stephanie. Olá, Luciano, boa tarde. Na madrugada deste domingo, o motorista perdeu o controle da direção do veículo ao realizar a curva do Trevo de Valentim Gentil e caiu na canaleta central. Quando a polícia chegou ao local, o motorista já não estava. Ele foi embora e deixou o carro alarmado. Os motivos serão apurados pela Polícia Técnico-Científica. Um rapaz foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste sábado pela Polícia Militar de Cardoso. Com ele foram encontrados R$40 em dinheiro e 9 porções de cocaína. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial e está à disposição da Justiça. Os bombeiros encontraram na tarde de ontem o corpo do motorista que estava desaparecido depois que um caminhão em que dirigia caíra em uma ponte no Rio Turvo. O acidente foi na noite de quinta-feira entre as cidades de Icém e Nova Granada. De acordo com os bombeiros, a vítima foi encontrada a mais de 1 quilômetro do local do acidente. 2 homens foram presos em flagrante, acusados de tráfico de drogas no sábado em Rio Preto. De acordo com a polícia, foram apreendidas cerca de 60 porções de cocaína, além de itens para a embalagem da droga e dinheiro. Os dois seguem à disposição da Justiça. Esses são os destaques de hoje. Uma boa tarde. E terminou no último sábado a Semana do Bebê. Terminou em grande estilo com um desfile de moda. Dá uma olhada no look desta garotinha de apenas 9 meses. Esta é a primeira vez que Mariane participa de um desfile. A mãe, claro, é a fã número 1 e movimentou toda a família para que a pequena ficasse entre os primeiros no concurso. Vim votar todos os dias, a família inteira, todo mundo, o bairro inteiro a gente chamou para vir votar nela. O desfile de bebês foi uma das atrações da 5ª Semana do Bebê, realizada de 8 a 15 deste mês, nos centros de educação e consultórios municipais. Para a escolha de um dos 23 bebês, foi feita uma votação durante toda a semana. A população podia vir ao posto de atendimento à saúde de Votuporanga, escolher o seu bebê preferido a partir deste mural de fotos e então colocar o voto nesta urna. O concurso recebeu inscrições de crianças de 0 a 2 anos. O Miguel, que distribuía sorrisos antes do desfile, minutos antes de estrear na passarela improvisada no corredor do mini hospital, dormiu, mas nem por isso deixou de ganhar pontos e conquistou o 2º lugar. Sempre é um novo aprendizado, né, pra gente, pra eles, até pra gente saber lidar com eles também, né? O importante também não é ganhar, mas sim participar. E com certeza ele se divertiu pra caramba. Tanto empenho e produção valeram a pena. A pequena Mariane, que mostramos no início da reportagem, ficou em primeiro lugar com 76 votos. Viu que legal?
Valeu a pena tanto sacrifício. A gente começa assim, pequenininha, a estimular eles a viver no meio de outras crianças, já no meio da comunidade, entendeu? E ela vem direto aqui. Vem. Os coordenadores do concurso acreditam que a atividade contribui para fortalecer a relação entre pais e filhos. A gente teve principalmente o público-alvo gestantes e crianças até 2 anos e era esse o interesse no desfile, mostrar essas crianças que estavam sendo atendidas durante a semana. E esse desfile foi uma forma também de desenvolver a criança? Sim, claro, a criança, seu desenvolvimento interpessoal, desenvolvimento social e até mesmo por um pouco de orgulho da mãe, do pai, da família, que eles se empenharam muito. Teve crianças que trazia torcida mesmo. O evento é desenvolvido pelas Secretarias da Saúde, Educação e Assistência, Fundação Maria Cecília, Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância e Unifev. E a Polícia Federal de Jales realizou na última semana a entrega de 2 veículos apreendidos no combate ao tráfico de drogas para 2 entidades beneficentes do município. Um veículo utilitário e uma motocicleta foram entregues. As autorizações de uso foram expedidas pela Justiça. A lei que regula o tráfico de drogas prevê a possibilidade de uso dos veículos apreendidos, desde que haja autorização judicial, tanto para órgãos policiais voltados à repressão ao tráfico de drogas, quanto para entidades dedicadas ao tratamento e prevenção ao uso de entorpecentes. Segunda-feira é dia do quadro Solidariedade. Hoje vamos mostrar a história do Lar Recanto das Mães, que atende cerca de 20 crianças e adolescentes. Rua Bororós, 107. É neste local que está localizado, na zona leste de Votuporanga, o Lar Beneficente Recanto da Mãe, que atende crianças e adolescentes dos bairros São Cosme e Damião e suas proximidades. A entidade existe há mais de 20 anos e atualmente atende cerca de 20 crianças e adolescentes. A instituição foi criada para atender às necessidades das famílias mais carentes do bairro. A intenção nossa principal é manter essas crianças ocupadas no período da manhã para elas não ficarem na rua, que nós achamos que ficando na rua é muito mais difícil do que para a própria comunidade, é muito mais difícil porque eles interferem e participam de algumas coisas que não são recomendáveis. E estando aqui dentro, eles estão aprendendo algumas coisas. Estão aprendendo esse relacionamento, estão aprendendo respeito, estão aprendendo disciplina, estão aprendendo trabalhos manuais. O lar foi criado por pessoas da comunidade votuporanguense e hoje se mantém com recursos próprios por meio de promoções. Segundo seu Aparecido, presidente da entidade, os gastos mensais giram em torno de R$3.000. Sem dinheiro não se paga profissional bom. E nós temos essa dificuldade maior, que é a falta de recursos financeiros. A instituição conta com o trabalho de 7 pessoas, entre voluntários e funcionários. E segundo Isabel, além dos recursos financeiros, em alguns casos o que falta é o comprometimento da família. Nós montamos projetos, nós montamos planos de trabalho, as crianças vêm, fazem as matrículas e de repente existe uma evasão. Existem semanas em que o grupo todo frequenta e na semana seguinte nós temos um número de crianças baixo. Então, é esse comprometimento da família que gera uma dificuldade para que esses projetos, para que esses planos de trabalho realmente possam fluir e é um benefício que vai mais para a criança do que para a própria instituição. E a dedicação das pessoas que trabalham aqui faz a diferença para essas crianças. As atividades ainda são poucas por causa dos recursos financeiros, mas as que têm são bem vistas pelos atendidos. Muito divertido, tem pintura, crochê, aula de música, converso com meus amigos. Eu aprendo muita coisa. O que eu mais gosto de fazer é pintar. Porque eu crio muitas coisas na minha cabeça e depois eu começo a fazer em outras coisas também. Eu gosto de vir aqui porque eu pinto e a minha pintura preferida é a coruja que eu estou pintando agora.
Eles pintam guardanapo, bordam e vendem para ajudar a manter as atividades no lar. Todo o material é cedido pela instituição. Um guardanapo como este custa R$ 25. E quem ensina com muita paciência e amor é a Tânia. Ela vem à entidade pelo menos 2 vezes na semana, 6 meses, para ensinar as técnicas e garante que o trabalho é gratificante. É uma delícia trabalhar com eles. Aos poucos eu fui me apaixonando, eles melhoram a cada aula. Eles adoram pintar, cada dia melhor, coordenação motora, entrosamento com os amigos. É muito bom, é gratificante. A gente vai se apaixonando dia a dia por cada um deles. Aqui as crianças são rodeadas de ideias e sonham com um futuro melhor. Elas têm a oportunidade de se dedicar na busca pela realização dos sonhos. Gerson quer ser cantor e conta com o apoio dos colegas. Ele é um dos mais velhos na instituição, frequenta o lar há 8 anos e não falta um dia sequer. É aqui que ele coloca em prática e se dedica para alcançar o que tanto deseja. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. E quem se interessou e quer contribuir, o Lar Recanto da Mãe fica na rua Bororós, número 107, no bairro São Cosme e Damião. O telefone é o 3421-2998. E no próximo bloco, os comentários esportivos de Josiano Garofolo. Não sai daí, a gente volta já. Tempo quente, seco em Votuporanga. Vamos ver agora como fica o tempo na nossa previsão. A semana começa sem mudança no tempo no estado de São Paulo. Uma massa de ar seco continua atuando e garante manhã de sol forte e temperatura em elevação. É preciso cuidado porque a umidade do ar fica baixa durante a tarde. Já a frente fria começa a avançar e influencia as pancadas de chuva a partir de quarta-feira. Na capital paulista hoje, o tempo ainda segue firme e os termômetros podem chegar a 27 graus. Em São José do Rio Preto, o sol brilha forte nesta segunda-feira e para hoje não tem previsão de chuva. A máxima prevista é de 32 graus. Calor e tempo seco também em Votuporanga e toda a região. O sol aparece na tarde desta segunda-feira e garante mais um dia de bastante calor. A previsão é de que tenha chuva só na quinta-feira, mas não são esperados grandes acumulados. Os termômetros hoje variam entre 19 e 34 graus. E agora chegou a hora do esporte, Josiano Garofolo já está aqui. Vamos começar aí falando sobre a Série B. O FFC conseguiu a tão sonhada classificação, Josiano, boa tarde. Boa tarde, Luciano, e boa tarde a todo mundo que acompanha o TV O Jornal. Olha, conseguiu, Luciano. O FFC tinha um jogo dificílimo contra o Vossen, lá em Assis, jogando fora de casa, e conseguiu a vitória pelo placar mínimo, 1-0, e avança, né, para a próxima fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Alguns chamam de Bezinha, outros chamam de Segundona, mas o fato é que é a quarta divisão do futebol paulista, né? Tem a Série A, que é o Paulistão, a A2, que é a Votuporanguense vai participar, a A3, e por último tem essa divisão que a gente de Votuporanga conhece muito bem e não tem saudade não, porque é uma divisão com 40 clubes aproximadamente, muito difícil, alguns locais beira até o amadorismo, muita dificuldade mesmo, e o FFC Fernandópolis está numa luta tremenda para sair dessa divisão. Anos atrás tinha aquela rivalidade com a Votuporanguense, aqueles jogos, até no ano que a Votuporanguense conseguiu o acesso em 2012, teve jogos memoráveis no Plínio Marim e também no estádio Cláudio Rodante, só que aí o FFC ficou para trás. Então o FFC ele conseguiu com essa vitória, Luciano,
a 4ª colocação e se classifica no grupo 1 junto com a Cisense, com o Noroeste de Bauru, que é até treinado pelo ex-treinador da Votuporanguense, João Martins, e contra o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente ficou na 2ª colocação, boa parte do campeonato ficou na liderança do grupo, mas no finalzinho o Noroeste, com o mesmo número de pontos, assumiu a ponta ali. E o FFC pegou essa 4ª vaga do grupo e foi um sofrimento. O Vossen estava com um ponto à frente do FFC, Luciano. E aí o time de Fernandópolis foi até Assis, jogou fora de casa e conseguiu fazer esse 1-0 e está em festa Fernandópolis. Josiano, mas esse jogo entre Votuporanguense e FFC, por enquanto, só se for amistoso ou talvez aí na Copa Paulista, porque o FFC tem que subir para 3, depois subir para 2. São 2 anos. 2 anos a Votuporanguense já vai estar na 1. Exatamente. E se a Votuporanguense não conseguir um acesso, que seria uma grande surpresa, uma surpresa muito boa para a Série A, né? Imagina se a Votuporanguense sobe mais um e fica mais difícil ainda de ter esse clássico fervo, né? Que o pessoal fala que é FFC e Votuporanguense, mas seria muito bom, né? É um jogo que tem uma rivalidade muito saudável e quando tem no mesmo campeonato Votuporanguense e Fernandópolis, é bom para os dois times porque tem renda, o torcedor fica mais animado, né, Luciano? Isso aí, falando em torcedor animado, vamos falar aí dos torcedores do Corinthians, onde eu também entro. Vamos começar falando sobre liderança ou vamos falar do bolo lá de trás do Campeonato Brasileiro? Vamos começar falando do Corinthians. O Corinthians está feliz, né, corintiano? O Corinthians conseguiu terminar na liderança do campeonato, acabou o primeiro turno, agora vai começar aqueles jogos de volta, né, metade do campeonato praticamente, e o Corinthians terminou na frente. Aliás, com um resultado bem legal, conseguiu vencer o Avaí por 2-1 de virada, jogando lá na Ressacada, fora de casa. Um jogo que o grande destaque mesmo, foi o atacante Luciano, que ele fez o 5º gol dele em 3 jogos. Desse jeito, o Wagner Love não vai voltar mesmo para o time. E o Corinthians contou também com o resultado negativo ali do Atlético Mineiro, foi derrotado pela Chapecoense. Então, por enquanto, o Corinthians vai ficar nessa rodada aí tranquilinho e termina, né? Se tiver vamos imaginar assim, tivesse algum título simbólico do campeonato, na metade do campeonato, seria do Corinthians. Passar aqui os outros resultados, jogando no sábado, o Santos empatou com o Atlético Paranaense, 0-0, o Santos perdeu um pênalti, na verdade acho que nem perdeu o pênalti, o goleiro, o Everton do Atlético Paranaense defendeu, mas Luciano, eu vou falar uma coisa pra você, a gente já comentou, a gente conversa bastante fora do ar, essa regra de penalidade tá um absurdo. Esse lance aí, o jogador deu um carrinho com a mão colada ao corpo e mesmo assim o árbitro da partida marcou um pênalti. Então eu não sei o que o jogador vai ter que fazer mais para evitar o pênalti, né? Porque vai ter que jogar com a mão amarrada às costas. Contra o Flamengo teve 2 pênaltis legítimos que o juiz não deu. Um no Guerreiro polêmico. Lá, ele ia marcar o gol. Exatamente. Foi o segundo, teve não lance marcou. Polêmico, né? O Santos, só encerrar o Santos, ficou 0-0 mesmo. Interrompeu um pouquinho essa arrancada que o Santos está no campeonato, mas pelo menos não perdeu. E falando desse jogo do Flamengo, o Palmeiras, mais um jogo às 11 horas da manhã no domingo, 37.739 pagantes, Luciano. O Palmeiras continua com a melhor média de público do Campeonato Brasileiro e está se acostumando a jogar os domingos ali, esse horário, 11 horas da manhã. Pegou o Flamengo com Emerson Sheik, Flamengo com o Guerreiro, saiu na frente, levou a virada e conseguiu reverter esse placar aí, fazer os 3-2 e por último ainda fazer 4-2, um jogo muito difícil e teve sim lances polêmicos, lances que não seria surpresa alguma se o árbitro da partida marcasse o pênalti. Mas não marcou e o palmeirense comemora um pouco que depois de 3 jogos volta a vencer e se anima, né? Se dependeu de outros resultados ali, poderia ter ficado até no G4, mas está ali a 3 pontos ali dos times que estão mais bem colocados na tabela de classificação. E fechando os paulistas do Campeonato Brasileiro, no sábado, um resultado surpreendente até, mostra até o nível desse Campeonato Brasileiro. O São Paulo, no Morumbi, foi derrotado por 3-0 para o Goiás. Gol do Goiás, mais um gol do Goiás. A torcida do São Paulo ficou muito chateada e com um pouco de razão também, né? Dentro de casa, não dá para entender direito o São Paulo. São Paulo conquista algumas vitórias muito impressionantes e de repente perde alguns jogos. E assim, preocupa o jeito que perde o jogo, né? Teve gol contra, o atacante do Goiás fez até 2 gols no jogo, sem dificuldade alguma, enfim.
O São Paulo precisa colocar a cabeça no lugar mesmo. O treinador Osório assumiu a culpa, bateu no peito e falou, se querem culpar alguém, podem me culpar. Só que eu acho que a culpa não é dele não, viu? São Paulo, os jogadores têm que se entender muito e a torcida agora, eu acho que agora cutucou a fera, porque a torcida do São Paulo tá brava com o time. Acho que o São Paulo já passou da hora aí de uma reformulação, né? Assim como o Corinthians teve, o Santos teve, o Palmeiras, então nem se fala, né? É isso aí, Luciano. Só passar a última notícia de esporte aqui. No final de semana teve clássico, viu, Luciano? Teve clássico aqui na região, aqui teve o jogo da Tabuleta contra a Parisi. Foi um dos jogos que abriram o campeonato rural, que leva o nome do José Carlos Machado Pereira, o palmeirense. E teve clássico, passar aqui rapidamente, campeonato de time titular e aspirantes. A abertura foi no Barreiro, tradicional queima de fogos. Aliás, até mandar um abraço lá para o Rodrigo Ortiz. No aspirantes, o Barreiro perdeu de 2-0 para o time Nova União 3P Rodeio. E nos titulares, as duas equipes ficaram no empate em 1-1. No campo da Fazenda Léo Comar, nos aspirantes, os donos da casa Léo Comar, Onyx Relojaria, venceu por 1-0 a equipe de Andeara. E no titular ficaram no empate em 1-1. E terminando essa primeira rodada aí, como eu falei, o clássico, Parisi contra a Tabuleta, o clássico lá da cidade de Parisi. Aspirantes do Tabuleta venceram 2-1 o time da casa. E nos titulares, a equipe da Tabuleta levou a melhor também e venceu por 2-0 o time de Parisi, campeonato rural, que agora é o campeonato amador que começa a movimentar o pessoal aí. Isso aí, Josiano, muito obrigado pelas informações, até amanhã. Até amanhã. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Outras notícias logo mais às 6:45 da noite com Ana Paula Bimoradi no TV O Jornal, segunda edição. Para você uma ótima tarde, até amanhã.